Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos corrigir o nosso exercício. Vejamos agora a nossa primeira questão na nossa próxima imagem. Um móvel descreve um movimento uniformemente variado numa trajetória retilínea e sua posição varia no tempo de acordo com a expressão S igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. No SI significa Sistema Internacional. Determine, na letra A posição inicial, letra B, a velocidade inicial e letra C, a aceleração. Nós temos aí ao lado a nossa fórmula, certo? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Preste atenção que a questão ela me deu a função horária da trajetória desse movimento, desse corpo, certo? Então você apenas compara e a partir dela você vai verificar os dados que a questão me fornece. Ela está me pedindo, certo? Então, a partir da nossa fórmula, você compara ela com a função horária. Então, nós temos aí S igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado, certo? Preste atenção que eu coloquei de vermelho. Quem é que está substituindo o S0? É 9. Então, o S0 nós sabemos que é o espaço inicial. Tá? Então, na letra A, ele pede a posição inicial desse corpo. Então, nós temos que S0 é igual a 9 metros. Quem está no lugar do V0, que é a velocidade inicial, é o valor 3. Então, nós temos na letra B que a velocidade inicial desse móvel, é de 3 metros por segundo, certo? Preste atenção, quem é que está no valor... Quem é que está no lugar do A sobre 2? É o menos 2, tá? Eu coloquei de verde para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, nós temos na letra C a aceleração. Então, é A sobre 2, tá? Igual a menos 2. Então, quando você for resolver, você vai ter que a aceleração vai ser de menos 4 metros por segundo ao quadrado. O menos significa que esse corpo ele está desacelerando, ele está freando, ok? Vejamos agora na nossa próxima imagem a nossa segunda questão. A função horária de um automóvel que se desloca numa trajetória retilínea é S igual a 20 mais 4t mais 5t ao quadrado, onde S é medida em metros e t em segundos. Determine a posição do móvel no instante t igual a 5 segundos. Então, nós temos aí, novamente, a nossa função horária, tá? Desse movimento. E você compara com a nossa fórmula, só para vocês visualizarem melhor. Então, nós temos aí S igual a S0, a nossa fórmula, mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. Eu só apenas comparei para vocês conseguirem visualizar quem é o espaço inicial, quem é a velocidade inicial e quanto será a aceleração, tá? Não era necessário você comparar com a fórmula. Nesse caso, você poderia pegar simplesmente a função horária e substituir o valor do tempo que ela lhe deu, para você encontrar a posição do móvel no espaço final. Então, nós temos aí a nossa função horária abaixo é dada por S igual a 20 mais 4 vezes o valor do T, que é de 5 segundos, mais 5 vezes o tempo, que é de 5 ao quadrado, certo? Agora você vai simplesmente resolver, isso é matemática. Então, nós temos aí S igual a 20 mais
5 vezes 4, 20, ok? Mais 5 vezes o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, tá? Vezes 5, 125. Então, você vai somar 125 mais 20 mais 20. Então, o espaço final será de 165 metros. Preste atenção na nossa imagem ao lado. Nós temos aí o móvel, certo? A aceleração que nós colocamos de verde, 5 metros por segundo ao quadrado, e ele está com uma velocidade inicial de 3 metros por segundo. E o espaço inicial, que está de vermelho, S é igual a 20 metros. Depois de 5 segundos, o móvel ele estará no espaço final de 165 metros, que foi o valor que nós acabamos de encontrar, ok? Vejamos agora, na nossa próxima imagem, a nossa terceira questão. Um móvel ele parte do repouso, da origem das posições com movimento uniformemente variado e a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a sua posição após 6 segundos. Ela é parecida com a questão anterior. Então, nós temos aí os nossos dados. Preste atenção que o móvel ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0, tá? E ele sai da origem, então o espaço inicial dele também vai ser 0, ok? E a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber a posição final em um tempo de 6 segundos, tá? Então, nós temos aí no centro da tela a nossa fórmula do movimento uniformemente variado, que está de vermelho. Então, nós temos S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, a fórmula que vocês já conhecem. Agora, você apenas substitui os valores que foi dado na questão. Então, nós temos S igual o espaço inicial, 0, mais a velocidade inicial, também é 0, vezes o tempo, que é de 6 segundos, mais a aceleração, que é de 2, vezes o tempo ao quadrado, que é de 6 ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, o espaço igual, preste atenção, que você vai, quando você multiplicar 0 por 6, 0, ok? Então, vai ficar somente 2 vezes 6 ao quadrado dividido por 2, tá? 2 dividido por 2, 1, ok? Então, nós temos 6 ao quadrado, 36, tá? Então, nosso espaço final será de 36 metros, tá? Vejamos agora, na nossa próxima imagem, a nossa quarta questão. Uma moto, ela parte do repouso com uma aceleração constante e 5 segundos após encontrar-se a 50 metros da posição inicial, determine a aceleração do motor. Então, nós temos aí a velocidade inicial, tá? Que ele estava em repouso, então a velocidade inicial, 0. O espaço inicial também será 0. A aceleração do corpo, que é a questão pede, e o espaço final é de 50 metros, porque ele fala que encontra-se 50 metros da posição inicial, então é nosso espaço final, certo? E o nosso tempo é de 5 segundos, que também foi citado na questão. Então, nós temos aí a nossa fórmula, novamente, de vermelho, tá? Para facilitar o entendimento. E todos já conhecem. Sendo S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, tá? Então, nosso espaço final será de 50 metros, ok? Que a questão me deu. Igual o nosso espaço inicial, 0. Mais a velocidade inicial, 0,
vezes o tempo de 5 segundos, mais a aceleração que a questão pede, vezes o tempo, que é 5 ao quadrado dividido por 2. Resolvendo esse pequeno problema, nós temos que a aceleração será de 4 metros por segundo ao quadrado, ok? Vejamos agora a nossa quinta e última questão de hoje. É dada a função horária do movimento uniformemente variado em uma posição de uma partícula, tá? Então, nós temos aí a função horária S igual a menos 24 mais 16t menos t ao quadrado, tá? A nossa função horária dessa questão. Determine no sistema internacional, tá? Lembrando que o sistema internacional, o espaço é metros, velocidade metros por segundo, o tempo é em segundos e a aceleração metros por segundo ao quadrado, ok? Na letra A, ele pede o espaço inicial, a velocidade inicial, a aceleração da partícula. E na letra B, a posição da partícula no instante tempo de 5 segundos. Vejamos abaixo aí a nossa resolução. Nós temos aí a nossa fórmula, tá? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Quando ela te der uma função horária e pedir alguns dados, você sempre compara a nossa função horária com a nossa fórmula, ok? Então aí, para vocês visualizarem melhor, eu coloquei cores diferentes. Então nós temos aí o espaço final igual o espaço inicial, que está escrito de vermelho, S0 será de quanto? Comparando com a nossa função horária aí da questão, será de quanto? Menos 24 metros, ok? Mais a velocidade inicial, que está de azul, será de quanto? De 16 metros por segundo, ok? Vezes o tempo. O tempo, ela também me deu, que é de 5 segundos, tá? Mais, quem está no lugar de A sobre 2? Comparando aí com a nossa função, que foi dada na questão, é de quanto? Menos 1, certo? Vezes 5 ao quadrado. Então, na letra A, nós temos aí o espaço inicial, que será de menos 24 metros, a velocidade inicial, que será de 16 metros por segundo, e a nossa aceleração. Prestem atenção na aceleração. A sobre 2 igual a menos 1. Então, fazendo extremos e meios, isolando o A, nós temos que A será de menos 2 metros por segundo ao quadrado. O negativo aí no A significa que ele está desacelerando, ok? Então, vamos encontrar a posição final após 5 segundos, que é a questão, que é o item B, tá? Então, você vai apenas substituir o valor de T, que é de 5 segundos. Ao lado aí nós temos que eu coloquei a nossa fórmula, a função horária e substituir. Então, o espaço final será de 31 metros, ok? Preste atenção na matemática para você não errar, tá? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.